E o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, passou a madrugada dessa quarta-feira preso na sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Ele foi preso em flagrante na noite de ontem por ter divulgado um vídeo em que faz apologia ao AI-5, instrumento de repressão mais duro da ditadura militar. No mesmo vídeo, ele defende a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal, o que é inconstitucional. A gente vai conversar agora com o Fábio Hoffman, que é um cientista político formado aqui na UBRA, que vai conversar com a gente sobre esse assunto. Uma boa tarde, Fábio. Mais uma vez, bem-vindo à Conexão. Boa tarde a todos que nos acompanham. É sempre um prazer retornar a essa casa onde eu me formei. Perfeito. Fábio, o rito de prisão ocorreu de forma correta ou a decisão deveria primeiro passar pela Câmara? O rito de decisão, ele não teve um consenso ainda, né? Na verdade, os juristas estão divergindo gravemente de dois pontos, né? Se há o flagrante delito ou se não há. Né? Nessa questão, ela foge da minha alçada de conhecimento, né? Mas o que eu posso falar é das causas políticas e dos efeitos políticos que essa decisão, do que esse vídeo causou, né? Ontem, então, à noite, esse deputado... a gente não pode esquecer que ele foi eleito numa onda autoritária, em um ato onde ele rasga, né, ele quebra uma placa de homenagem à vereadora Manuel Franco, né, Manuel Franco. Então, ele ascende nessa onda bolsonarista e é eleito deputado federal, e o padrão de ataque dele tem sido esse, tem sido de ataque constante às instituições políticas. Então, a causa dessas ações, né, ela tem sido um pouco antes das eleições, há essa onda autoritária, né, então ele vem nessa onda e tem feito, já não é a primeira vez, ele tem feito graves ataques, né, ao Estado Democrático de Direito. A questão jurídica, né, para que todos fiquem aí atentos, ela há uma divergência entre as opiniões jurídicas, se o flagrante delito ele há, né, quando ele publica o vídeo ou não. Aí é uma questão jurídica, técnica, né, mas ela foi expedida de ofício pelo Alexandre de Moraes e comprovada agora na sessão de tarde, agora pelo STF, por unanimidade. 11 votos, né, votaram todos a favor, né, pela prisão, então, do deputado Daniel Silveira. Pois é, o 11-0 não é muito comum, né? É raro de acontecer. A defesa do deputado diz que essa decisão do Alexandre de Moraes viola a imunidade e a liberdade de expressão do deputado. É uma estratégia de defesa. Isso procede? Na verdade, não deixa de estar certo, né? Tem a sua parcela de verdade, essa afirmação de defesa do deputado, uma vez que, né, por um paradoxo, né, e para a gente, o incrível que seja, ele foi preso por uma lei de segurança nacional, né, da ditadura militar. Essa lei é da década de 70, então, assim, ele é preso por uma lei de um regime no qual ele evoca. Então, aí está o grande paradoxo, né? Mas, na verdade, essa brecha jurídica, obviamente, ele já tinha calculado, né, essa questão jurídica de que haveria essa imunidade parlamentar, e pelo que eu tenho acompanhado hoje, o presidente da Câmara dos Deputados e agora recentemente o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, também vem nessa mesma leva, vem nesse mesmo entendimento, de que o STF, por ofício, por decisão de um ministro, mesmo que corroborada pela unanimidade, né, do plenário do STF, não tem essa capacidade para manter preso, né? Então, agora a gente tem que aguardar como é que vai se dar o paralelo institucional disso, porque provavelmente ele vai ser retirado, né, dessa prisão ou colocado em prisão preventiva. Muito dificilmente, talvez ele seja já, né, afastado e há algumas outras. Provavelmente ele vai ser conduzido pelas questões regimentais da Câmara dos Deputados. E repito aqui, não é que ele esteja também tentando proteger esse deputado, né? É que há aí um choque entre poderes. A gente não pode esquecer que a gente vem aí de uma separação de poderes, né, desde Montesquieu, onde o legislativo, né, o judiciário e o executivo, eles são independentes e tendem a ser harmônicos entre si. Então, assim, provavelmente ele vá para a prisão preventiva e a PGR, a Procuradoria-Geral da República, né, já acionou aí, encaminhou já essa procuração aí
o STF para que ele seja acionado no inquérito das fake news, né? No inquérito aí dos atos antidemocráticos. A gente não pode esquecer que esse deputado ele vem ao longo do tempo atentando já contra a democracia de forma escancarada, né? Então, a gente vai aguardar agora o desfecho, mas o Legislativo provavelmente vai tomar a dianteira nesse movimento e talvez ele defina por si só. O que a gente pode chamar a atenção só é que tanto o líder governista quanto o executivo, o próprio presidente, se afastaram do deputado. É uma questão na qual eles não querem se envolver por enquanto. O simples fato de ele ter sido preso já não é motivo suficiente, por exemplo, para uma deposição? Sim, em um país onde as instituições estivessem funcionando, e aí eu chamo a atenção, e aí a tua chamada e a chamada do programa é muito oportuna para nós repensarmos a democracia. A democracia corre risco. Em uma democracia onde as instituições estivessem funcionando, ele já teria sido acionado no Conselho de Ética. Ele já teria sido acionado. Aliás, muitos deputados já teriam sido acionados. Então, assim, esse esticar de corda que tem acontecido e essa tensão institucional que volta e meia tem acontecido é por falta de um dispositivo no próprio legislativo. Ele não está cumprindo com o seu papel de punir os deputados que estão atentando gravemente contra a democracia, né? Estão pregando, né, aí a deposição de ministros do STF ou o fechamento do Congresso, mesmo, né, que o paradoxo eles tenham sido eleitos pelo sistema democrático. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque a democracia ela vem cambaleante já há muito tempo. Em umas dimensões participativa, deliberativa, ela já tem perdido o terreno. A democracia ela não está dada, a democracia ela tem que ser conquistada, defendida todo dia pelas pessoas, pelas pessoas, pela população, pelas instituições. A gente tem um exemplo dos Estados Unidos, onde o ego de um governante, ele, né, ali no desfechar de um governo, ele levou multidões a invadir aí a Câmara dos Representantes nos Estados Unidos. Então é bom a gente tomar muito cuidado, porque o Brasil não caminha bem, a democracia não caminha bem, então o choque entre poderes é uma coisa normal da democracia, mas outro ponto que eu friso muito é que esse deputado ele tem servido como um instrumento. Então, assim, a gente tem que voltar a nossa atenção para outro ator que esteve presente agora na cena, que foi o Vilas Boas, o ex-comandante do Exército. Ele é que nos disse que em 2018 o Exército exerceu uma pressão sobre o STF. Então, o que nos passa para a gente que analisa política é que as instituições elas não estão funcionando, que de fato não estão, se tivesse já teria punido esses legisladores, mas que em 2022, no ano que vem, a gente tem que tomar muito cuidado e muita precaução, porque isso se torna um padrão de enfraquecimento. Essas falas são repetitivas, são ativas, e elas não vêm só de elas vêm de outros deputados, outras lideranças, do próprio presidente da República, de outros. Então é bom a gente tomar muito cuidado, porque, ao contrário dos Estados Unidos, a nossa democracia não é tão sólida assim. E para fechar, a gente tem uma cultura política, para fechar essa fala, a gente tem uma cultura política muito autoritária, muito pró-intervencionismo. Então, provavelmente, se tivermos uma crise no ano que vem, provavelmente ela seria respaldada por boa parcela da população. Só para não encerrar essa fala, o senhor tinha dito, né? Eu vou encerrar essa parte, para não deixar o senhor encerrar essa parte. Não parece que é uma escolha, não quero dizer pensada para atingir o deputado, mas como você disse, várias pessoas se repetem dizendo falas semelhantes e ele foi pego como uma bucha de canhão, vamos dizer assim, um bode expiatório. Por que não funcionou para outras pessoas, outras lideranças que também fazem esse tipo de declaração? A fala dele, o que me parece, de uma análise de fundo, é que ela tenha vindo como uma resposta ao Vilas Boas. O Vilas Boas voltou ao cenário político agora e voltou a pressionar o Supremo com falas, né, e trazendo este episódio de 2018. Então, sendo deputado obviamente que ele fez isso de caso pensado, ele não é burro. Os atores políticos não são burros, são racionais. Então, essa fala dele, além dele ter trabalhado para esse grupo, né, mais ideológico, ele é um extremista, ele é um golpista, além dele ter trabalhado para esse grupo mais ideológico, o que nos parece é que ele serviu de instrumento
né, para mais um aviso, para dar mais um aviso para o STF. E aí a gente não pode esquecer que o STF ele já vem sendo pressionado. Aliás, hoje, as pesquisas que nos mostraram recentemente, boa parcela da população, elas acreditam que o ministro ele não é necessário, um ministro do Supremo. Né? O próprio STF tem caído a confiança na instituição do STF. E isso é preocupante. Então, assim, quando você pega a parcela da população, apenas 6% da população confia no Congresso Nacional. Apenas 8% da população confia nos partidos políticos. Aquilo que era 30% da população que confiava no STF, no governo, reduziu muito. Então, assim, o padrão de enfraquecimento, ele vem se repetindo, né? Ele vem atuante. Obviamente, foi o deputado agora, mas ele foi mais um instrumento, eu vejo dessa forma. Ele é um instrumento, ele é mais um a martelar essa narrativa, essa força autoritária que vem testando, que vem tentando expandir o laço entre instituições, que vem tensionando essas instituições, mas ele foi aí um instrumento, né? Por trás dele, obviamente, foi chancelado. Por trás dele tem atores muito mais robustos, muito mais de peso. Então, assim, vai depender agora, a nossa democracia, ela precisa de ações, de defesas. E agora a gente precisa que a Câmara dos Deputados, né, instale, que eles se reúnam, que eles afastem, que eles já causem perda de mandato, que eles encaminhem para o procedimento legal, mas que essas lideranças legislativas que realmente atentem contra a democracia, que elas sejam punidas, que elas não ganhem espaço, não ganhem um diversionismo social, que elas não ganhem protagonismo, porque isso é muito ruim. Né? E aí é irônico, é do próprio do Brasil mesmo, um deputado pregar um fechamento do Congresso e ele ser preso por uma lei de um regime autoritário, como foi que aconteceu com o Daniel Silveira. Um deputado eleito pelo povo. Pedir para não ter mais a opinião do povo. Também é um paradoxo, né? Fábio, e queria te perguntar o seguinte também. Em relação aos movimentos que têm acontecido sistematicamente, né? De pessoas em diversos estados pedindo por uma volta de ditadura. Por que essas pessoas não acontece prisão delas também? Por que foi o deputado específico? Obviamente porque né, ele é um representante e ele é a instituição, ele é parte da instituição. Né? Essas pessoas que pregam, elas fazem parte da cultura autoritária que a gente tem presente ainda muito fortemente no sistema político. E aí entra na área onde eu pesquiso cultura política. E assim, as pessoas, elas estão fortemente arraigadas na desconfiança das instituições. Obviamente, isso vem de um processo longo, no período pós-redemocratização. Quando tem um crescimento econômico, essa confiança ela melhora um pouquinho, mas quando ela tem crises graves, como foi de 2014 para cá, e também como atores que interferem no processo político, como a Lava Jato, e como outros, essa confiança ela despenca. E as pessoas passam, né, a apoiar cada vez mais movimentos antissistema, que a gente chama na ciência política. Então, para pegar um dado de 2018, por exemplo, feito pela Paraná Pesquisas, quando houve a greve dos caminhoneiros, naquela época ali, 43% das pessoas seriam favoráveis naquele momento a um fechamento do regime. Uma volta da ditadura. E aí a gente pode entrar em muitas questões, aí o debate é muito amplo e muito complexo, sobre as razões das pessoas, né, ainda acreditarem num regime fechado. E aí, obviamente, a gente, né, é preciso reconhecer que a democracia brasileira, no pós-democratização, falhou em alguns pontos que eu vou falar rapidamente aqui, falhou em fazer justiça de transição, em penalizar torturadores, julgar quem foi torturador, as pessoas que foram que estiveram na linha de frente nas cadeias de comando no período do regime da ditadura militar. Então, o Brasil falhou na justiça de transição, como os países da América Latina, Argentina, Chile. O Brasil precisa urgentemente de uma cultura democrática, mas isso se vem com a educação, isso se vem punindo, e é preciso urgentemente que o Brasil democrático, que ele legisle, né, um novo arcabouço, né, de leis, né, e de dispositivos para realmente impedir que
outras lideranças venham atentar contra a democracia, que a gente não precise recorrer a uma lei de segurança nacional que foi criada num regime de exceção, né, para estar defendendo a democracia. Então, olha só que engraçado. Então, a gente precisa urgentemente que o Congresso, que se tenha em desenvolvimento uma legislação, um arcabouço de dispositivos para a própria democracia se defender dela mesma, porque o que a gente tem visto é que ela não tem conseguido. As instituições estão, assim, analógicas, elas não conseguem essa rapidez para se defender, né, para dar essa resposta, e o mundo hoje é digital, o mundo é veloz, o mundo corre, então a gente está nesse delay muito grande. Perfeito. Fábio, mais uma vez, excelente participação, um prazer falar contigo, sempre muito esclarecedor. Um grande abraço, Fábio, uma boa tarde. Eu que agradeço, obrigado.